Debate em Foco de hoje, a gente recebe aqui o Lucas de Assis Costa, mas que todo mundo conhece como Lucas do Liceu. Seja muito bem-vindo. Candidato a deputado estadual pelo PP, gestor público, advogado, ex-secretário de Educação de Itacoaxetuba, vereador mais votado na região do Alto Tietê de toda a história, com 8.000 votos, e segundo mais votado como deputado estadual em 2018. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, viu, Ana? Obrigado mesmo. Obrigado à Rede Alto Tietê, que tem feito um trabalho muito maravilhoso aqui. E é muito importante esse espaço, viu? Eu fico muito agradecido, porque a gente que é aqui da região não tem muito espaço assim, né, Ana, para poder conversar, explicar. Então, eu agradeço demais esse convite, viu? A gente que agradece a sua participação aqui conosco. E por tudo isso que eu falei, né, a gente percebe que a bandeira principal do Lucas é a educação, né? O senhor pode falar um pouquinho disso para a gente? O que o senhor acha que precisa mudar na educação no Brasil em geral para que a gente tenha mais progresso? Olha, Ana, a gente hoje no Brasil, infelizmente, o que precisa mudar é a prioridade. Nós estamos no meio de uma campanha política com dois candidatos altamente polarizados. Quantas vezes eles falaram da educação? Quantas vezes eles pararam para falar assim, ó, nós vamos pegar essa criança, vamos desenvolvê-la para ela virar um adulto bom e fazer o país crescer? Eles ficam discutindo coisas que são superficiais ou coisas que viralizam e esquece o que é realmente importante. A educação é tão importante, Ana, que faz parte da minha vida, da sua, e vai fazer para sempre. Até o último dia a gente vai estar aprendendo, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não estamos priorizando ela. Então, acho que o primeiro passo é, educação é o mais importante. Muitos países, quando eu nasci, lá atrás, nos anos 80, Brasil e Coreia do Sul eram países iguais. Subdesenvolvidos, com várias dificuldades, deficiências. Nesses 40 anos, a Coreia do Sul priorizou a educação. E aí hoje é uma superpotência, é um país já indo aí para primeiro mundo. O Brasil não. O Brasil continuou com esse jeito de tratar a educação com indiferença. E hoje a gente vê o resultado disso, né? E com a pandemia ainda, a coisa piorou. Então eu acredito que se a gente começasse a olhar que não tem uma saída fácil, não tem um caminho que assim, não vai ser nenhum dos dois que está polarizando que vai salvar o Brasil. O que salva o Brasil mesmo é a população. E para a população conseguir evoluir, precisa entrar a educação. E a gente falou da educação, o senhor foi secretário de Educação em Itaquá. Sim. Qual que foi o maior desafio? Olha, primeiro que assim, a gente entrou lá na Secretaria de Educação no meio da pandemia. Então, na verdade, foi o pior momento da pandemia, né? Eu fiz o planejamento, estava acabando ali no fim do ano de 2020, aí a gente falou, 2021 vai voltar às aulas. Não, piorou a pandemia. Então, o que a gente fez? O principal desafio foi cuidar do aluno na casa dele. E Itacoaxetuba é uma cidade muito carente, com muitos desafios sociais, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos e começamos a pensar, o que eu posso ajudar esse aluno? E a primeira coisa foi alimentação. O antigo governo não estava entregando nenhum tipo de alimentação para o aluno. E a gente tinha muita gente com problema de insegurança alimentar. Então nós distribuímos 320 mil cesta básica para todos os alunos nesse ano. Material escolar, para eles poderem fazer as atividades. Depois, quando retornou a aula, nós inauguramos 12 escolas em 12 meses. Então foi algo inédito aqui na região também, que assim, ninguém tinha inaugurado uma escola por mês no primeiro mandato, no primeiro ano. Então isso foram coisas que ajudaram a minimizar esse desafio. E hoje a educação de Itaquá tem outra cara. Todos os alunos têm mochila, todos usam uniforme, todos recebem material. Já estamos na 17ª escola, em pouco tempo de governo, e eu tenho certeza que a educação está no caminho certo hoje. Então a gente vê que não é só a questão da educação, tem a questão social também. A educação está ligada à questão social, e principalmente em cidades igual a nossa aqui. Você pega aqui Suzano, Ferraz, Poá, Itaquá, são cidades que precisam, quem for o gestor público, precisa olhar para as pessoas, porque é uma região carente. Nós temos desafios do aluno não ter, vou dar um exemplo, agora a gente está colocando tênis no material escolar. Aí você fala, mas por que tênis, Lucas? Porque quando vai para a aula de educação física, a criança, às vezes ela vai de chinelo, porque ela não tem um tênis. E isso é uma desigualdade terrível. E fora as crianças, elas
também, igual os adultos, elas também apontam, né? Então, um amiguinho, eu tenho tênis, você não tem. Como que a gente consegue conviver com isso hoje ainda? A gente está em 2022. Por quê? Porque a gente não olha para as pessoas e nós precisamos olhar para as pessoas. Nós precisamos olhar para aquelas que precisam e não é só na educação. Né? Quando você fala de saúde, quando você fala de segurança, entra nesse ponto também. Pessoas, primeiro, a gente está indo para um caminho errado. A gente está cuidando das empresas, está cuidando dos políticos e está esquecendo de cuidar das pessoas. As pessoas têm que vir no primeiro lugar, porque elas vão transformar a região. Né? Os políticos saem daí, as empresas saem daí. Então, quando a gente der essa atenção para as pessoas, as coisas mudam. E o senhor começou com a questão da educação no liceu, a primeira entrada aí no mercado foi criando uma escola de informática, Sim. né? E como que foi a entrada na política? Por que você decidiu entrar na política? Olha, eu fui aluno da Guarda Mirim aqui de Suzano. Até mandar um abraço pro pessoal da Guarda Mirim, que eu sou fã desse projeto aqui de Suzano. E o que acontece? A Guarda Mirim me salvou. Minha mãe, quando colocou eu na Guarda Mirim, eu brigava com ela. Eu falava, mãe, todo mundo tá aí na porta, na esquina de casa brincando e eu tô tendo que trabalhar com aquela fardinha azul ainda, usando sapato social. Eu falava, mãe, isso não dá para ser assim. Mas é um projeto muito bom, né? Excelente. Na época eu não via. Só que hoje eu vejo que projetos assim fazem a diferença na vida dos jovens. E foi isso. A gente criou o liceu, criou as escolas, dá atenção para a educação, mas eu via que a gente tinha um teto. Eu trabalho ainda como voluntário na Casa da Criança, na PAI, e a gente via que os políticos travavam muito, porque a gente não tinha políticos que olhavam para isso na região. Eu decidi entrar na política, porque eu acredito que precisa ter alguém que defenda esses projetos, defenda a inclusão do jovem no mercado de trabalho, defenda a educação, defenda a família aqui da região, porque não dá para a gente continuar com os velhos políticos. Né? A gente tem muitos políticos, igual aqui em Suzano mesmo, eu vejo o Estevão que se aposentou recentemente, ou está cuidando da sua saúde, como ele disse, ele fez a sua contribuição. Eu estava na Guarda Mirim porque ele ajudava a Guarda Mirim, e ele me ajudou muito. Só que agora está na hora de ter novos líderes, novos políticos que pensem de uma forma mais atual, que possa ajudar melhor. Nossa conversa está muito boa, vamos dar só uma paradinha para ir para o intervalo, já já a gente volta. Olá pessoal, me chamo Roberto Seco e eu vou apresentar para vocês a partir dessa sexta-feira o Minuto Conexão. Vamos falar de redes sociais, publicidade, marketing digital e muitas dicas para você que pretende entrar nesse mercado ou para você que já trabalha. E não esqueça, nós temos um encontro marcado a partir de sexta-feira às 5 horas da tarde no Minuto Conexão. Estamos de volta aqui com o Lucas do Liceu, candidato a deputado estadual aqui pela nossa região, né, Lucas? A gente estava falando sobre educação, né? Como que você avalia o cenário nacional como um todo hoje? Olha, eu vejo que a nossa educação hoje ela é feita de um jeito muito antigo. Né? A gente está ensinando nossos jovens, nossas crianças, do jeito que a gente ensinava antigamente. Então, hoje, o jovem termina o ensino médio sabendo uma fórmula que ele nunca vai usar na vida, só que ele não sabe fazer um currículo. A gente termina o ensino médio, hoje o maior índice de evasão está no ensino médio da escola, então o jovem está procurando emprego e está saindo da escola. Então a nossa escola tem que preparar o jovem para a vida. Isso eu acho que está faltando muito. Né? A gente ter uma formação que dê para o jovem usar ela de verdade, não simplesmente preencher conteúdo, preencher horas. E outra coisa que eu vejo para os menorzinhos, e para todos na verdade, né? São as escolas de tempo integral. Isso é uma bandeira que eu luto muito. O jovem fica pouco tempo em contato com a educação. Tem jovens, vou dar um exemplo na minha cidade, é uma coisa que eu estava tentando mudar e a gente uma hora vai mudar. Tem jovens que estudam das 11 da manhã às 3 da tarde. Muito pouco. No meio do caminho tem ainda um almoço. É pouquíssimo tempo e muitos vão de ônibus ainda. E aí perde tempo no transporte para ir para voltar.
É pouquíssimo tempo. O que a gente chama aqui no Brasil de educação de tempo integral, nos outros países eles chamam só de educação. Não existe na cabeça de nenhum estudante dos Estados Unidos, do Japão ou de qualquer país da Europa pensar assim, eu vou entrar 1h da tarde e vou sair às 4. Não existe isso. Lá eles já sabem, vou entrar de manhãzinha e vou sair à tarde. Por quê? É um local seguro para a criança, garante a segurança alimentar com boas refeições, garante um entrosamento social ali e aprende o que ele tem que aprender para a vida. Então, se a gente colocar o jovem mais tempo na escola, é certeza que ele vai ficar menos tempo na rua, menos tempo no celular e menos tempo vulnerável para o crime, para as drogas, para as coisas ruins na vida dele. Até porque essa geração é muito tecnológica, né? Sempre. Então, se você deixa, por exemplo, eu tenho um filho, às vezes ele fica em casa, fica ou no celular, ou no computador, ou na TV assistindo. Então, na escola, a escola é o melhor lugar para o jovem e para a criança estar. Depois da casa dele, é claro, né? Mas ele vai dormir na casa, ele vai interagir com os familiares no final de semana, mas durante a semana, das 8 às 5, o melhor lugar para estar é na escola. Ali ele consegue criar tudo o que ele precisa, a formação, o caráter, o trabalho em equipe, para ele poder viver uma vida plena. Hoje a gente vê que os jovens que têm acesso a uma boa educação, comparado com os jovens que não tiverem esse acesso, esse vai sofrer muito mais. É só pegar hoje as escolas privadas, comparando com as escolas públicas. A gente já sabe o caminho. A escola privada dá o resultado. Por que a gente não copia isso nas escolas públicas? Porque, infelizmente, a gente tem simplesmente tratado a escola como uma coisa a mais. Então, tem que fazer a escola, mas tem que fazer outra coisa. E não pensa assim, é da escola que sai o futuro. É da escola que a gente diminui os casos de doença com a prevenção. É da escola que a gente diminui a violência com a orientação correta. É da escola que a gente diminui até a questão da gravidez precoce, das gravidezes indesejadas com a orientação. Então, infelizmente, a gente tem deixado a escola nem em segundo plano, viu? Em último plano, e tem pensado em coisas que não vão solucionar. A gente tenta uma solução rápida e sabe que não é assim. E às vezes a gente vê agora no mercado de trabalho que tem vagas, mas não tem profissionais qualificados, né? E esse é o trabalho que você faz lá no Liceu, né? Sim, o Liceu nasceu para isso. Conta pra gente um pouco dessa Ana, missão, né? Sabe o que acontece, Ana? Você conhece muito bem a região aqui, conhece até mais que eu. E tem muita empresa na nossa região, muita. Itaquá é um polo industrial. Só que a coisa que eu mais ouço é isso que você falou. Pô, Lucas, tô com um monte de vaga aqui, onde que eu arrumo? Pra você ter uma noção, a gente tem um curso de eletricista no Liceu. O curso de eletricista, 90% de empregabilidade. Ou seja, de cada 10 alunos, 9 saem empregados. Por que isso? Primeiro, ele consegue fazer os cursos do Liceu são focados para o trabalho. Então, ele consegue fazer assim, né? O menino que aprende ali a ser eletricista, ele consegue fazer o bico no final de semana. E você já viu algum eletricista que mostrou um certificado para você? Não. Não existe. Mas no Liceu existe. Então ele vai fazer o curso, vai ter o certificado, vai poder pegar o trabalho dele. Se ele não quiser trabalhar assim, ele vai para as indústrias, que está faltando eletricista. Vai para a área de construção civil, que também está faltando bons eletricistas. E se nada disso der certo, olha quem está contratando hoje. As lojas de material para construção. Por quê? Porque ele já sabe os materiais que precisa. Então ele vira um ótimo atendente. Então os cursos do Liceu são focados para isso. Hoje a gente está até inaugurando uma escola da beleza agora. Por quê? A menina que aprende a fazer extensão de unha, extensão de cílio, né, aprende a fazer maquiagem, ela ganha o dinheiro ali, primeiro das amiguinhas, dos familiares, cobra 20, 50 conto para fazer uma unha, esse dinheiro já soma. Você faz ali 200 conto na semana, isso compra uma cesta básica para a família. E daqui a pouco ela começa a aprimorar, ela começa a montar seu estúdio na garagem. E a gente tem alunas hoje que são influencers, que ela começou a gravar as unhas no quarto da casa dela e hoje ganha dinheiro. Hoje as empresas de maquiagem patrocinam ela para ela ficar fazendo maquiagem, que é a coisa que ela ama. Então os cursos do Liceu vieram para preencher essa lacuna, mostrar para o jovem, aqui você consegue trabalhar, empreender ou no mínimo, né, ter uma qualificação mínima para entrar numa empresa. E isso muda a vida deles, porque é onde entra o dinheirinho, né? Eu falei da Guarda Mirim, né? Eu lembro que o meu primeiro salário na Guarda Mirim, eu peguei metade, fui aqui, na loja da 775 que tinha aqui na Benjamin, comprei uma calça de marca, que era meu sonho ter uma calça de marca. Nunca mais comprei, viu? Que metade do salário numa calça, nunca mais usei roupa assim. E depois, a outra metade eu dei para minha mãe. E eu lembro até hoje que minha mãe falou assim, filho, não precisa. Eu falei, mãe, eu quero. Por
quê? Porque isso dá para o jovem uma confiança enorme. Ele sabe do lugar dele no mundo. Isso começou a mudar o jeito de eu ver o mundo mesmo. Então, quando entra a renda para o jovem, ele não precisa ficar pensando no dinheiro fácil do crime, ele não precisa ficar pensando em que esquema que eu vou fazer, que celular que eu vou roubar, já que está na lida esse negócio de celular hoje em dia, né, de roubar celular se pode ou não pode. Ele nem vai pensar isso, porque ele tem um recurso e ele vai fazer o melhor com isso. Ou seja, a educação tem que ser em primeiro lugar, né? Eu não tenho dúvida, Ana. Eu vou te falar, a minha vida foi transformada por causa disso, a sua foi transformada por causa disso, a do Flávio ali foi transformada por causa disso. Se a gente não tivesse estudado, hoje nossa vida seria pior. E não tem ninguém nessa sala aqui que não pense assim, eu poderia ter estudado um pouco mais, porque isso ia ajudar a minha vida. Então pensa, não tem como a gente não priorizar isso, nem na nossa vida mesmo. Se a gente para um pouquinho para pensar, a gente fala, devia ler mais, devia ter estudado mais, porque isso vai abrir novos caminhos e vai melhorar a nossa vida. Lucas, quero agradecer a sua participação aqui conosco. A gente vai ter que encerrar a nossa conversa e eu queria que você deixasse um recado, então, para o pessoal aqui do Alto Tietê, para os nossos telespectadores. Ana, primeiro eu agradeço muito o espaço, você é sempre muito gentil, obrigado mesmo por esse espaço. E eu queria deixar aqui para o pessoal do Alto Tietê todo pensar nessa eleição. Pensar que nós precisamos de novos representantes, representantes que saibam os problemas reais aqui da nossa região, que sintam na pele mesmo esses problemas e que principalmente tenham vontade de transformar isso. Aqui em Suzano a gente tem um prefeito maravilhoso que é o Rodrigo Achiuchi. Ele está no gás para trabalhar. Lá em Itaquá eu tenho o Eduardo, que é um cara novo, igual eu, que está doido para trabalhar. Em Ferraz a gente tem a Priscila, em Mogi a gente tem o Caio Cunha, que são jovens prefeitos que estão no maior gás. Só que o que falta para eles? O gás. Que é o quê? O recurso que vem de São Paulo. E a gente está hoje com poucos representantes lá em São Paulo. Então a ideia nossa é, vamos para São Paulo, traz o recurso para a nossa região, joga na mão desses prefeitos que querem trabalhar, e aí juntos a gente consegue fazer essa transformação e ajudar a nossa região a ser uma região muito melhor. Suzano pode ser uma cidade muito mais atrativa, Itaquá pode melhorar muito, se tiver recurso. Só que o que tem acontecido hoje? Os governantes acabam esquecendo da gente. E a gente sempre fica em segundo plano. Então, está na hora da gente ter uma pessoa daqui que entenda a situação. Então, eu deixo aqui a opção, né, para a gente poder fazer essa transformação em nossa cidade. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado tá bom? mesmo. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.